15 minutos faltando para as 11 horas, 27 graus e 6 décimos é a temperatura, pauta marcada já há mais tempo, um assunto que a gente vem procurando aí os responsáveis para falar sobre segurança pública aqui do município de Lajeado, mas especificamente falar sobre as câmeras de vídeo monitoramento. Um assunto que volta e meia a gente é questionado, a gente não recebe muita informação. Algumas pessoas dizem que algumas câmeras não estão funcionando, a gente não sabe mais ao certo quantas câmeras temos em Lajeado, se temos novas, se está sendo eficaz, se está sendo utilizado esse sistema para capturar bandidos, né? A gente sabe que para o tráfego de veículos acaba ajudando. Então a gente convidou o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli, que foi um dos idealizadores da ampliação, já existia até os sistemas de ampliar, de melhorar esse sistema, e também a delegada regional da Polícia Civil do Vale do Taquari, a Shana Lufthartz. E a gente vai começar o bate-papo com o Locatelli, falando mais dessa parte da instalação, do que nós temos hoje, se está funcionando, se não está funcionando, e depois com a delegada a gente vai passar a falar mais sobre resolução de crimes, né, de utilização desse sistema, e também temos outras pautas além do vídeo monitoramento para falar com a delegada Shana. Paulo Locatelli, bem-vindo aqui à Rádio Independente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, sempre é um prazer e uma honra participar do seu programa. O que a gente pode falar? Vamos tentar fazer uma retomada, Locatelli, de quando foi instalado, de quando foi ampliado, de quantas câmeras nós temos, o tipo de câmera, né, e de que forma que tem sido utilizado esse sistema, quem faz parte disso tudo, né, porque não é apenas a Secretaria de Segurança Pública, ela foi quem começou, e aí depois tem a Brigada Militar, tem a Polícia Civil, tem a investigação. Com certeza. Ricardo e Rita, as boas práticas nos ensinaram, né, que o que dá certo num lugar tem que ser repetido em outro, né? Então, a idealização das câmeras iniciou no outro governo. Quando o prefeito Marcelo iniciou, nós tínhamos aproximadamente 16 câmeras, né? E hoje nós temos mais de 68 câmeras de vídeo monitoramento e de leitura de placas. O que são essas câmeras, né? Essas câmeras de leitura de placas, nós somos a única cidade que no Vale do Taquari que possui essa expertise no intuito de ver e verificar o local e a cidade, né? A situação da ocorrência, no caso, né? A nível geral do estado e do Brasil. Nós tivemos uma situação que nós estávamos olhando as câmeras e na hora passou um carro clonado em São Paulo, entendeu? Que estava aqui em Lajeado, né? Então, assim, a informação é muito rápida e dinâmica, né? E a tecnologia é o que nos permite ser mais eficiente, eficaz, né? E numa cidade aproximadamente, né, Rita, eu estava falando antes contigo, 100 mil habitantes, né? As coisas mudaram, você pode ver as ocorrências estão mudando, né? E a gente tem que acompanhar bastante com a tecnologia. Dessas 68... mais ou menos. Mais ou menos 68, todas Isso. em funcionamento. E quantas são de leitura de placa, ou todas têm essa tecnologia? Rita, não é que eu não quero informar, mas é Entendi. um dado reservado que as próprias forças de aplicação da lei pedem para não informar, tá? Por segurança mesmo. Por segurança, né? E assim, ó, nós temos essa mistura de leitura de placas e de vídeo monitoramento. Hoje, em andamento, está tendo uma prova de teste, onde no próximo, ganhando essa empresa, nós teremos, né, esse ano mais 20 câmaras de leitura de placa e a 4 anos mais 20. Então, em 4 anos, nós teremos mais 60 câmaras, que é realmente o que a cidade precisa. Hoje são 68 câmeras, 68 pontos, ou cada câmera pega mais pontos, ela gira? São 68 pontos, né? E nesses pontos, Ricardo, como é que a gente trabalha? Não é eu que escolho o local, é a polícia que escolhe os locais, aonde elas têm que ser instaladas em cima do mapa de risco, em cima das ocorrências, em cima dos dias e horários. Então, nós temos instalado e daqui a pouco há uma solicitação da empresa para instalar em outro local. Isso é conforme, né, a necessidade. E como é que funciona, então, o protocolo do dia a dia mesmo, ali, do acompanhamento dessas imagens, né? Sim. Tem sempre alguém lá acompanhando todas essas imagens, vai trocando as câmeras, enfim. Como é que funciona? É 24 horas alguém ali acompanhando? O que é importante todos saberem, né? Que a câmera, o que é, né? Nós não temos, assim, uma pessoa que fica olhando várias telas 24 horas.
Eu teria que ter muita gente, né? Acho que Sim. nem na Secretaria de Segurança tem. O que o sistema favorece é o quê? Que todo carro sob investigação, carro irregular, carro com uma contravenção, acusar ali, o sistema apita. Entendeu? O próprio sistema faz isso aí, né? E a importância disso, Ricardo e Rita, é o que? Essas câmeras são forças para a Polícia Judiciária encaminhar ao Ministério Público como prova, né, do ato. Né? Então, hoje a gente sabe, né, que precisa alguém dizer, ó, foi tal pessoa que fez. Hoje a própria imagem conduz que aquele carro era daquele proprietário e ele saiu, entendeu? Então, isso para o Ministério Público é muito importante, para o Judiciário, e por isso a necessidade, sim, de nós termos sempre mais câmeras na nossa cidade. Paulo Locatelli, você fala que quem escolhe os pontos é a polícia. Nós estamos falando de Brigada Militar, de Polícia Civil, das duas juntas, e aí há um esforço, Brigada, Polícia e a Secretaria de Segurança para definir isso. E onde é que estão? Quais são os bairros que estão contemplados com essas câmeras? Obrigado pela pergunta, Ricardo. Tá? O que a gente faz? A gente trabalha em cima dos riscos. Tá? Então, nós temos mês a mês, a gente faz no nosso laboratório, que é uma pessoa, né? A gente pega todos os dados da polícia e da brigada, de todas as delegacias, e a gente sabe o que aconteceu no mês anterior. Então, em cima desse mapa de risco, da análise de risco, em cima das ocorrências, nós temos uma distribuição na cidade. Essa distribuição é feita como? Através de um documento da Polícia Civil e da Brigada, em comum acordo nas necessidades, tanto é que já mudou. Tá? Então, é sempre eu sou, no caso, a população é o cliente, eu sou o facilitador e quem tem que mudar os técnicos são eles, em cima do que está acontecendo. E está mudando muito? Mudou bastante. Tá, mas em quantos bairros são? Nós temos... Vou te falhar. Não pode dizer os bairros? Não, os Todos bairros são eu não posso. contemplados? Vou dizer mais de 12 bairros. Tá? E só que tem muita câmara em mais de um bairro. E todas estão funcionando? Antes de falarmos com a delegada que já está conectada conosco, todas estão funcionando? Ricardo, porque volta e meia chega essa reclamação. Essas câmeras não estão funcionando, aconteceu um acidente ali, aconteceu um assalto ali e tem uma câmera perto, como é que não pegou? Sim, Ricardo, essa pergunta é para estar funcionando. Eu não chequei, mas eu posso na sequência pedir para checar, né? Há situações, sim, onde as câmeras, né, elas podem ficar fora de situação. Mas o contrato que nós fizemos é o quê? Como é um contrato de aluguel, a empresa tem menos de 24 horas. Se a câmera foi roubada, se a câmera foi estragada, se a câmera sofreu algum dano, a empresa sempre substitui por uma mais nova. Então, o que precisa saber? Isso tem gente na brigada que cuida disso, né? A câmara tal não funciona. Eles fazem um link direto com a empresa e a empresa, através do contrato que é firmado, tem a obrigação, né, naquele prazo legal, né, para substituir. Antigamente, numa situação dessa, onde um caminhão pudesse passar o fio e levar todo, nós demorávamos muito porque tem que fazer licitação, não achava a câmara certa. Não, nós queremos o ponto funcionando o mais rápido possível. Então, essa colocação delas depende também das situações que vão ocorrendo em determinados pontos da cidade. Não quer dizer que todos os bairros tenham câmeras. Não, infelizmente não tem. O ideal seria, Rita. Eu gostaria que fosse, né? Mas conforme a necessidade de serviço, por exemplo, assim, se determinada pessoa, eu quero uma câmera aqui, uma pessoa com bens, né? Olha, vamos olhar a tua situação. Em cima da análise das ocorrências que eu tenho, depois eu mostro para vocês, a gente vê, ó, o teu local não acusa porque tem locais com mais prioridade. Então, na hora de colocar, a gente leva muito as incidências, né, os locais, a área de risco, o que está acontecendo. Se uma pessoa quiser doar uma câmera, que nem aconteceu várias aqui, ó, eu quero construir, tudo bem, mas nós não vamos botar na frente da sua empresa, nós vamos botar na esquina. Há interesse, não é particular, é público? Não, tem que ser na outra esquina. Aí nós colocamos, porque essas câmeras são monitoradas pela brigada e são armazenadas. Então, sempre há um interesse da comunidade.
Estamos conversando com o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli. A Dilis Meyer, lá de Arroio do Meio, diz: bom dia, assunto muito importante para o Vale do Taquari. Obrigado aí pela audiência, Dilis. E agora a gente vai saudar a delegada regional da Polícia Civil aqui do Vale do Taquari, Shana Lufthartz, porque eu sei que a delegada está com uma grande demanda, mas mesmo assim nos atende, né? Por MIT, está na delegacia. Tivemos uma ocorrência ontem à noite, que daqui a pouco a gente vai querer também saber o que a delegada pode nos passar, mas ficando nesse tema inicialmente, delegada, câmeras de vídeo monitoramento em Lajeado, até que ponto elas estão sendo utilizadas, o que já tivemos de crimes desvendados, prisões efetuadas através desse equipamento. Tudo bem, delegada? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Teli. Bom dia. Primeiramente, peço desculpas, gostaria muito de estar aí. Eu acho que a interação ao vivo, quando estamos presentes, ela fica mais intensa. Mas, infelizmente, hoje, uma correria intensa, não foi possível ir até aí, mas eu tenho prazer em participar, porque eu acho que esse tema das câmeras de segurança é um tema muito importante, é um tema que precisa ser esclarecido e precisa ser reforçado. Então, eu começo já me desculpando e já entrando no mérito da nossa pauta específica. A pergunta é sobre as câmeras, é isso? Exato. Até que ponto elas estão sendo utilizadas e que tipo vamos dizer assim, de resultado a gente já teve? As câmeras hoje de segurança em todo o município, que cercam basicamente o nosso município, elas são importantes em dois fatores, principalmente. Um deles é que elas nos ajudam a solucionar os crimes que foram cometidos, e o segundo é que ela nos ajuda a inibir a ocorrência de crimes. Tá? Eu sou uma entusiasta da questão da colocação das câmeras, eu acho que quanto mais, melhor. O secretário Locatelli já me ouviu falando isso algumas vezes. O indivíduo se sente mais seguro e, por outro lado, o indivíduo que quer cometer o crime, ele se sente vigiado. Então, ele acaba sendo inibido, tá? Porque ninguém quer ser pego. O indivíduo que comete o crime, ele não quer ser pego, ele não quer ser perseguido. Então, onde ele sabe que tem uma câmera, onde ele tem ciência que possa ter uma câmera, possivelmente ele não vai querer cometer o crime. Ok, a gente tem ciência disso e é importante dar a sensação da segurança, assim como você instalar na sua casa, chamar uma empresa de vigilância e colocar lá, olha, essa minha casa aqui é vigiada por tal empresa. Mas além da sensação, nós temos resultados efetivos, delegada, né? Quantas, vamos dizer assim, quantos encaminhamentos nós tivemos, quantas investigações as câmeras acabaram utilizando e até mesmo prisões? Ricardo, nas investigações, principalmente dos crimes graves, os primeiros critérios de investigação é solicitar as câmeras. A gente faz um planejamento das principais rotas de fuga ou das eventuais rotas de fugas, acho que fica melhor assim a frase, e a gente vai averiguar a existência ou não de câmeras. Para poder ver se tem alguma câmera instalada, a gente conseguir resgatar essas imagens. Então, é uma ferramenta muito utilizada em muitas investigações e de um êxito, tá? Quando há uma câmera no caminho, tá, da fuga, a gente sempre comemora isso aí, porque normalmente vem um bom resultado. Mas aqui na nossa cidade ou região onde é atendido, de que maneira elas são utilizadas, principalmente, ou o que aparece nesse resultado aí que o Ricardo estava questionando, é mais em relação a veículos roubados, a fuga mesmo após alguma ocorrência, semelhante ao que ocorreu na noite de ontem? E quais são essas ocorrências em que as câmeras são utilizadas, o maior número delas, pelo menos? Rita, normalmente é quando a gente não tem autoria delitiva. Então, quando a gente precisa fazer uma investigação em relação ao autor, tá? Quem poderia ser o possível autor? Então, como tu disseste, tu usaste exemplos de como a gente utiliza as câmeras de segurança, tá? Na questão da rota de fuga, na questão da averiguação de veículos roubados, na questão de planejamento de crime. Se um crime foi cometido ou a gente está em vias, está recebendo informações que ele vai ser cometido, a gente consegue fazer uma análise de perímetro. Então, as câmeras, elas têm uma utilização, ela não é estanque só em um tipo de crime ou só em um tipo de momento, tá? Ela nos dá uma abrangência da investigação muito maior, não só na questão de quais crimes a gente pode investigar, como na questão de onde a gente pode averiguar. Porque a gente sabe que se um crime, por exemplo, foi planejado, tá, há toda uma averiguação de perímetro antes de ele ser realizado. Então, as câmeras, elas nos ajudam também na questão dos atos preparatórios do crime. Então, a gente consegue entender melhor a logística de como tudo foi realizado.
Delegada Regional Shana Lufthart. Desculpe insistir, mas números, então, assim, de quantos crimes foram solucionados pelas câmeras, nós não temos. Eu não posso te precisar isso, tá? Se eu precisasse, até porque aqui em Lajeado, só por exemplo, tá? Tanto a Delegacia da Mulher, quanto o Distrito de Lajeado, quanto a Draco utilizam as câmeras. Então, Mas, eu não assim, tenho... é mais de 30%, 40% que eles são utilizados, mais de 10 casos, 15 casos solucionados, talvez através das câmeras, alguma coisa, pelo menos para a gente ter uma ideia. Eu não posso te dar um índice, mas o que eu posso te dizer é que a averiguação inicial da autoria, ela passa pela busca de câmeras. Tá? Mas eu não posso, assim, precisar quantos foram. Eu realmente não tenho esse dado. Tá? Não tenho como te passar esse número. A questão do tráfico, entrando já em algumas situações mais pontuais, delegada, a gente sabe que tem preocupado. Tivemos uma reunião ontem, até gostaria que a senhora falasse sobre essa reunião, porque veio representantes lá de Porto Alegre, do Estado, Força de Segurança, e tivemos uma reunião aqui. O porquê dessa reunião? A gente sabe que tem novos comandantes, mas teve Polícia Civil, teve a Brigada Militar, teve o pessoal que veio de Porto Alegre. Por que dessa reunião? O que está acontecendo? Tem algo que preocupa mais nesse momento? Essa reunião de ontem, contou com a participação do secretário de Segurança, o comandante-geral da Brigada Militar, o chefe da Polícia Civil, os comandos locais das duas instituições e também o diretor, que a gente brinca que é o 02, que é o comandante Douglas da Brigada Militar, e o diretor do Departamento de Interior de Porto Alegre da Polícia Civil. Então, foi uma reunião que a gente costuma chamar de reunião de cúpula. E qual é que é a intenção dessa reunião? O secretário de Segurança está, sim, atento à questão dos homicídios e ele está fazendo uma interiorização em relação ao controle e até conhecimento das causas dos homicídios, principalmente nos municípios que compõem o RS Seguro, como é o caso de Lajeado. Então, essa reunião de ontem, essa foi a pauta básica da reunião. Além de se colocar à disposição, tá, para que o município achar necessário, para as nossas necessidades de segurança pública, eles queriam entender também como é que está funcionando a questão da logística do crime de homicídio aqui em Lajeado. Então, essa foi basicamente a nossa pauta. São 17 homicídios já na região agora, né, com o que aconteceu ontem, né? E ontem foi um enfrentamento entre Brigada Militar e os criminosos que tentaram assaltar uma casa dentro de um condomínio fechado. E aí mostra até a audácia desses criminosos, não é algo que a gente vê com frequência. O que a gente pode falar? Eu sei que a senhora está debruçada sobre isso, também é recente, mas foi por volta das 9 horas da noite de ontem aqui no bairro Carneiros, em Lajeado. Perfeito, é um crime contra o SESC, um fato grave, um fato atípico, um fato que a gente comemora, não é comum, tá? Foi uma invasão a um condomínio fechado, tá? A gente tem poucos elementos iniciais, ou pelo menos poucos elementos que podem ser trazidos a público nesse momento, para não atrapalhar uma investigação, mas criminosos entraram numa residência, houve uma troca de tiros dentro do condomínio e posteriormente fora do condomínio também. Um dos indivíduos acabou trocando tiros com a brigada, tá? E comemoramos que não tenha sido o policial alvejado. Então, é um caso, como eu disse no início, grave, tá? Estamos fazendo um levantamento bem intenso, tá? Estamos atrás, inclusive, de câmeras de segurança, de eventual rota de fuga, já puxando um link com o início da reunião, mas a notícia boa é que não é um crime comum, tá? Mas temos ainda 2 foragidos, ao que tudo indica, tá? E vamos atrás dos 2 para ver se a gente consegue pegá-los e elucidar todo o crime. Importante, né, delegada Shana? Primeiro, eu tinha informação de que a troca de tiros tinha sido no mato, então houve troca de tiros dentro do condomínio também. Essa troca de tiros foi com a brigada ou foi com o morador da residência? As informações iniciais, tá, são de troca de tiros com a brigada. Ainda dentro do condomínio com a brigada. Tá, não se sabe se ele já estava dentro, se ele já estava fora, se estava dentro, tá? Mas as informações iniciais são com a Brigada Militar. E a questão desses 2 foragidos, seguem as buscas? Eles estariam ali por essa região ainda? Já podem ter ido para outras áreas? Não, eles podem ter ido para outras áreas, com certeza. As buscas, eu não sei se elas já não cessaram, porque agora, possivelmente, como eles fugiram, tiveram um apoio de um veículo, já devem estar longe. Mas as investigações estão bem avançadas, digamos assim. A gente espera elucidar esse crime. Crime grave, como eu coloquei no início.
Delegada Regional da Polícia Civil do Vale do Taquari, a Shana Lufthartz, ainda aproveitando a sua participação, o Shana, em relação ao caso lá de Progresso, né? Corpo encontrado em sério, que é da mulher desaparecida lá de Progresso, daquela situação toda que ocorreu. E aí, aproveitando esse questionamento também, para falar a respeito dessa troca de informações também entre as brigadas, entre as polícias, e até com o vídeo monitoramento também, como é que funciona essa troca de informações aí a respeito, e de imagens também, né? Nós temos aqui em Lajeado e na região, eu falo em âmbito regional, uma relação muito próxima, muito boa com a Brigada Militar, Polícia Civil e Brigada Militar. Então, há uma troca de informações completa, tá, de investigações iniciadas após o fato ter ocorrido. Então, a gente consegue trocar objetos de investigação de uma forma muito clara e de uma forma muito útil para a investigação. Então, nós temos essa boa relação, tá? Isso é um fato a ser comemorado, e ela ocorre, sim, de uma forma muito, muito tranquila. Em relação à vítima de Progresso, tá? Foi identificado o corpo encontrado em sério como sendo da vítima Eloete, que estava desaparecida em Progresso. Essas investigações também estão seguindo, a gente está com uma força-tarefa hoje de 5 policiais do município de Progresso, tá? Para conseguir desvendar e entender, tá? De uma forma exaustiva o que aconteceu com essa vítima, que acabou, infelizmente, sendo encontrada morta. Eu sei que a senhora não pode entrar muito nos detalhes, mas dá para dizer, a linha da investigação seria mais ligado a alguém de fora, alguém próximo a ela, da família, teria algum desentendimento, porque até foi difícil para identificá-la, né? É uma situação que chama bastante atenção aqui, não só da região, mas do estado. Sim, Ricardo, o que eu posso dizer? A gente pode entrar agora só em questões objetivas, certo. A gente não pode entrar em questões objetivas, porque, como eu comentei, a investigação ainda está em curso, então tudo que a gente fala agora pode ser prejudicial ao deslinde da investigação. Então, de uma forma preliminar, a vítima foi encontrada já num estado o corpo dela já estava num estado que nos dá a entender que ela foi morta logo depois de ter sido retirada da sua casa. Então, a ocorrência é registrada inicialmente como sequestro, só que não houve nenhum pedido de resgate da vítima, e pelo estado do corpo dá a entender que ela foi morta logo após ela ter sido retirada da sua casa ou ainda dentro da sua casa, tá? No momento que a gente encontrou sangue, quando a gente entrou na residência. Então, a gente está averiguando algumas linhas, tá? É bom que se diga que nenhuma linha foi absolutamente descartada, mas tem uma linha mais forte, tá? Temos já vários indícios que nos levam a adotar uma linha mais definida nesse momento, tá? Mas ainda não descartamos nenhuma linha. É um crime que ele causou uma comoção muito grande. Então, a gente escuta comentários, a gente escuta perguntas das mais variadas séries desse contexto, mas infelizmente a gente não pode responder porque atrapalharia o desenho da investigação. Perfeito, mas é algo então que não deve demorar muito, pelo que a senhora está falando, já está bem encaminhada essa investigação. E a senhora teria, vamos dizer assim, uma estimativa para a solução desse caso e de que forma que ela teria sido executada? Porque estava difícil de identificar, teve que usar o exame papiloscópico, né? Usar desse recurso para identificá-la. Sim, a gente já tinha feito a colheita do DNA da família, da filha dela, tá? Logo após o desaparecimento. Então, a perícia já tinha feito essa colheita, mas foi possível identificar com a digital identificada. Tá, foi feita a colheita, como eu disse, já estava num estado nos mostrando que ela tinha morrido há aproximadamente uma semana, que foi o tempo que a gente demorou para encontrá-la. E essa linha que a gente está adotando de investigação, tá, esperamos ter êxito, a gente ainda está esperando alguns maiores elementos de provas que ainda estão sendo analisadas e confrontadas, mas se fechar o circuito, como a gente costuma falar, tá, do modo como a gente imagina como aconteceu, a gente vai ter êxito sim, e daí vai ser um período curto de tempo. Esperamos que dê tudo certo. E a forma como ela foi executada, se tem? Sim, ela, pelo laudo de necropsia, apontava um tiro nas costas. Tiro nas costas. Isso. Muito bem, delegada. Muito obrigado por nos atender aí, mesmo em meio a muitas ocorrências, um momento complicado aqui para Lajeado e para a região, mas obrigado aí por ter atendido a Rádio Independente. Ricardo, Rita, secretário Locatelli, mais uma vez, eu agradeço por ter a oportunidade de participar, tá? Peço desculpas mais uma vez por não estar aí presente junto com vocês, tá? Na próxima vez eu espero conseguir ir até aí, a gente falar de uma forma mais pessoal, mais próxima,
mas estou à disposição, qualquer questionamento, qualquer questão, podem entrar em contato que vamos manter uma conversa ativa, com certeza. Imagina, não precisa se desculpar, a gente sabe do trabalho aí que está sendo feito e sucesso aí nas investigações e nos demais trabalhos. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço muito a compreensão de vocês, um ótimo trabalho a todos. Essa, a delegada regional de Polícia Civil aqui do Vale do Taquari, Shana Lufthartz. Locatelli, agradecemos também ter ficado aqui, né? A gente acabou entrando em outros assuntos porque eles são pertinentes, a população quer saber, esse caso de progresso, o caso de ontem à noite, a reunião com os órgãos de segurança, mas muito está interligado com o sistema de vídeo monitoramento que a própria delegada, ela não soube precisar, mas disse que é muito importante, que é uma das primeiras ferramentas já utilizadas para combater o crime. Com certeza. Ricardo, permite duas considerações. Claro. As câmeras, né, inibem o infrator. Né? Então, assim, a sensação de segurança se dá, sim, com câmeras. A segurança se dá com a presença física. Então, nós temos, sim, uma dificuldade cada vez maior de efetivo. Né? Então, uma das soluções, além das operações integradas, operações de inteligência, é usar a tecnologia. Então, nesse sentido, Ricardo e Rita, a importância, né, de nós firmarmos cada vez mais, né, com a tecnologia através do vídeo monitoramento e leitura de placas na nossa cidade. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda, aproveitando Claro, a presença em relação às câmeras de particulares mesmo, né? Sim. A gente comentaste antes de colocação de câmeras numa determinada rua, a pedido de alguma empresa ou de algum morador, enfim, que sinta essa necessidade, mas a colocação em particular na casa mesmo ali da pessoa, que a pessoa deseja fazer isso, né? Faz. Ela repassa essa informação para a polícia e aí tem essa interligação também, ou nesse caso não, é só quando necessário utiliza a imagem para alguma investigação? Hoje, Rita, é quando necessário. A nossa ideia, Ricardo, Rita e ouvintes, é o que? Nós termos, sim, a estacione, onde cadastra cada placa, está interligado. Nós queremos também, no shopping, as pessoas que entram está interligado, no supermercado está interligado. Mas é uma situação cronológica, né? Então, é o que nós queremos, né? As pessoas, né, os infratores serem plotados, né, e serem informados, o eixo de aplicação da lei, daquela situação em nossa cidade. Locatelli, muito obrigado pela tua presença aqui, um bom trabalho pela frente. Tamo junto, obrigado. Hein? Muito obrigada. Conversamos com a delegada regional de polícia do Vale do Taquari, a Shana Lufthartz, também com o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli.